Vamos falar de Champions League? Mas antes, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para acompanhar todas as atualizações e vídeos que eu soltar por aqui. Fechou? Vamos começar, é claro, pelo jogo mais aguardado desses playoffs e, sem dúvida nenhuma, o que entregou mais no dia de hoje. No caso, Manchester City 2, Real Madrid 3, com a vitória dos Galácticos de virada no Etihad, coisa que nunca tinha acontecido. O Real nunca tinha vencido por lá. E a gente tem que falar, é claro, do melhor do mundo em campo, que no caso foi o Vinícius, que sem dúvida nenhuma desequilibrou essa partida para o lado do Real Madrid, conseguindo muita da vantagem que o time merengue teve sobre a equipe do Pep Guardiola. Para começar a falar mais especificamente da bola rolando nessa partida, a gente tem que passar pela estratégia adotada pelo Guardiola na escalação inicial. No caso, o uso de 5 zagueiros de origem no esquema, mas que não fizeram exatamente esse mesmo papel, porque a saída de bola, ou quando o City tinha bola para construir, fazia com que 2 zagueiros centrais se mantivessem como os 2 primeiros homens, depois 3 numa próxima linha, sendo o Stones, que jogou como principalmente um volante ali, um camisa 5, e os outros 2 zagueiros que trabalhavam como laterais, entrando como interiores, e aí sim podendo ter os 4 meio-campistas de uma linha mais à frente e o Haaland lá na frente. Então, o que acontece? A partir desse pentágono criado pelos 5 zagueiros, ou talvez um trapézio quando os 2 interiores se alinhavam aos Stones, o Manchester City conseguia fazer com que o Real Madrid saltasse algumas pressões na marcação. A ideia era clara, qualificar um pouco mais a saída de bola com esse 2 mais 3, além de deixar os seus meias pelo lado, ou pontas, chame como quiser, com uma melhor liberdade para receber essa bola. E permitindo até mesmo que em alguns determinados momentos meio-campistas fizessem trocas de posição com esses zagueiros da segunda linha, vamos dizer assim, com esses 3 homens. E disso surgem boa parte das jogadas do City no primeiro tempo. Essa ideia inicial de manter os seus zagueiros em formato trapezoidal facilitava algumas coisas no jogo do City, mas também tinha suas desvantagens, como deixar muitas vezes esses zagueiros sem qualquer tipo de sobra quando o Real Madrid pressionava. E assim, o Real conseguiu várias vezes colocar bolas em velocidade pro Mbappé finalizar, pro Rodrigo chegar e fazer alguma jogada frente à área pela direita e pro Vinícius também poder servir seus companheiros, o que aconteceu muitas vezes durante esse jogo. Como esses defensores do City não têm essa característica de serem extremamente rápidos e eles estavam bem expostos sem qualquer tipo de sobra, grande maioria das chances que o Real criou foi a partir da velocidade. E é claro, da velocidade do Vinícius e do Mbappé, que são esses 2 atacantes do time um pouco mais centralizados, porque o Bellingham, nesse jogo, fechava um pouco mais pela esquerda e o Rodrigo pela direita. E por que eu destaquei tanto o Vinícius nesses momentos de bola, mesmo quando a jogada dele não era efetiva? Porque o Vinícius tem uma característica muito única de conseguir mudar o ritmo do jogo, trazer o ritmo do jogo a seu favor, com as bolas mais distantes da sua linha de defesa, dando uma possibilidade do próprio Real Madrid se reorganizar ou até um pouco descansar. E isso é crucial, oxigenar o time, coisa que o Mbappé, por exemplo, que é a sua dupla de ataque, não consegue fazer tanto. Ele é um cara que tem até mais capacidade técnica, vamos dizer assim, num mundo ideal, mas ele não tem tanto essa percepção e essa capacidade de, além de ser intenso e frenético, também compensar um pouco do ritmo do jogo. E essa oxigenação foi muito importante para essa vitória do Real. O Real teve bastante mérito no que tange as associações de passe do seu quarteto de ataque, mas também teve um demérito defensivo considerável, mesmo com tantos desfalques assim. O City atraía o Real Madrid para pressionar em um 4-1-3-2, com o Bellingham pela esquerda e o Rodrigo pela direita nessa linha de 3, deixando o Camavinga um pouco exposto pelos combates no meio e assim o City criava algum tipo de superioridade. Disso e da troca de posição que eu já havia citado do De Bruyne com um dos zagueiros, no caso o Gvardiol, sai a jogada do primeiro gol do jogo, ainda no primeiro tempo, com volta de 20 minutos, que foi o gol do Haaland num passe de peito
do Gvardiol em si, que trocou de posição com o De Bruyne, apareceu como elemento surpresa e a defesa do Real Madrid ficou um pouco perdida em relação a quem marcar naquele período. Principalmente o zagueiro Asensio, que ficou realmente um pouco desconcertado com essa alteração. Após o gol do Haaland confirmado pelo VAR e pela linha de impedimento semiautomática, o Real Madrid teve suas oportunidades também nessa primeira etapa, principalmente passando muito pelo Vinícius, com uma bola para o Mbappé e também uma bola para o Mendy e uma finalização dele mesmo que foi no travessão. Enfim, o Real tentava essa pressão, como o Guardiola meio que condicionava. Só que em alguns momentos ela foi sim efetiva e criou grande perigo contra a equipe Citizen. Mas com o placar de 1-0 que foi decretado o intervalo. E logo na volta, o Real Madrid volta com uma postura bem mais pressionante. Agora sim acertando os alvos da pressão. Quem marca quem adianta e quem recua. Isso é muito importante, porque a partir dessa nova tônica, o Guardiola perde um pouco do controle do jogo que ele poderia ter conseguido ainda mais no primeiro tempo, conforme aquela estratégia que eu tinha dito de atrair o Real Madrid. E a partir do momento em que o Real Madrid começa essa atitude mais pressionante, eles conseguem o gol de empate. Numa bola bem circunstancial mesmo, do Mbappé, que consegue finalizar meio de canela, que a bola pega um efeito e acaba entrando no rebote de uma falta cobrada pelo Valverde. Inclusive, a gente tem que destacar que o Valverde, mesmo jogando como lateral direito, conseguiu fazer boas participações ofensivas e foi peça crucial para essa vitória do Real. Uns 10 minutos depois de tomar o gol, o Manchester City toma as rédeas novamente da partida. E dessa vez num estilo um pouco mais Manchester City, conseguindo trabalhar a bola com passes um pouco mais lentos e tentando alguma coisa, articular alguma coisa, especular. E em uma dessas especulações que o City conseguia, de infiltrações na área, é marcado um pênalti em cima do Foden, que na minha opinião, pelo menos, foi fora da área. Claro que foi falta, mas eu não consigo enxergar o joelho do Foden, que é onde acontece o contato, em cima da linha. Mas vou estar deixando uma imagem aqui para vocês tirarem suas próprias conclusões. Lembrando que o vídeo eu não posso deixar rodar. Dito isso, o Haaland converte a penalidade e assim põe o City novamente à frente do placar. Mas logo depois disso, em poucos minutos, o Real Madrid consegue uma escapada, dessa vez pela direita com o próprio Vinícius, que finaliza e o Ederson dá um presentaço para o Brahim Dias finalizar a gol, sem nada, espalmando para o meio da área, totalmente sem sentido. Realmente o Ederson não vem de uma grande fase, perdeu muito em relação ao grande goleiro que já foi em algum dia. O Vinícius mesmo, nesse segundo tempo, ainda teve mais algumas poucas jogadas e no final consegue recuperar uma bola que estava numa dividida aérea com o Akanji. Ele levanta o pé, consegue esse domínio e quando adianta e põe para correr, consegue encobrir o Ederson e dar o passe por meio dessa cavadinha ou cobertura, chame como quiser, para o Bellingham finalizar e assim decretar a virada do Real Madrid, que conseguiu um resultado no Etihad muito importante para essa sequência. Resultado esse que poderia ter sido até melhor se não fosse pelo pênalti muito discutível, não pela falta, mas pela posição do toque, que aconteceu em cima do Phil Foden. Vale falar que eu enxerguei uma desconexão um pouco gritante do Real Madrid em relação à sua segunda linha com a linha de defesa, que está tão fragilizada nesse jogo, mas como o Manchester City tem dificuldade de se impor ofensivamente e também é quase uma água defensiva, é a pior temporada do Guardiola em termos de gols sofridos, sem dúvida nenhuma o Real Madrid consegue um resultado importante. E depois desse jogo fica claro que o City precisa sim de vários ajustes, porque nem domínio territorial e nem domínio de situações de 1 contra 1 aconteceu para o lado do Citizen, o que antigamente era corriqueiro para as equipes do Guardiola. Eles tinham pelo menos o domínio dessas duas pequenas batalhas durante o jogo de futebol. Saímos de Champions League e fomos para Ligue 1? Não, na verdade não. É PSG e Brest pela Champions League. E o PSG, após esse jogo, saiu classificado. Esse 3-0 absolutamente decreta a classificação do Paris, até porque muito dificilmente ele vai perder para o Brest. Não perdeu nos últimos 40 anos e por 2 gols de diferença, então é uma situação ainda mais rara, principalmente para os times da própria Ligue 1. Sendo que nem esses 2 gols de diferença seriam suficientes para uma classificação
do Stade de Brest. Que é verdade, tem-se que ressaltar, nesse jogo mereceu pelo menos um golzinho. Segundo o Luiz Henrique, é a sua melhor temporada como treinador. O Dembélé vem de uma fase iluminada nesse 2025. É difícil achar um jogador que tem um ano melhor que o dele, sinceramente. E esse PSG, será que vai ter força o suficiente, agora classificado, para bater de frente contra Liverpool ou Barcelona, que são seus possíveis confrontos? Isso não dá para saber, mas não há dúvida que o PSG sem as estrelas é muito mais competitivo que o Paris Saint-Germain do trio badalado de Messi, Neymar e Mbappé. E mesmo quando tinha somente o Mbappé, esse PSG faz mais gols, se defende melhor, pressiona mais, é um time mais homogêneo. E isso é muito relevante para um confronto de Champions League. Você ser uma equipe e não um cara. O Borussia Dortmund também faz um 3-0 e encaminha muito bem a sua classificação. Mas ele eu não vou garantir na próxima fase, porque além de que o Sporting tem mais capacidade de fazer um grande jogo com muitos gols que o Brest, não dá para duvidar desse Borussia Dortmund, de verdade. Pelos apagões que tem tido na Bundesliga, pela fase terrível. E assim, sinceramente, o Dortmund vai ter que fazer um jogo seguro, porque senão pode complicar um confronto que já está muito favorável. Vale o destaque para o artilheiro isolado da competição, o Guirassy, que, putz, se não fosse por ele, a temporada do Dortmund poderia estar muito, muito, muito pior. Que bom que não tá. E por fim, vamos falar da vantagem mais magra, vamos dizer assim, embora seja também só de um gol, assim como a do Real, que foi a vitória da Juventus por 2-1 para cima do PSV Eindhoven. E esse jogo, sinceramente, não foi para 2-1, pelo menos na minha opinião. Eu acho que foi uma coisa bem parelha, disputada. Tanto que o PSV teve até mais chances de finalização, mais posse de bola. Mas a Juventus criou chances melhores e conseguiu, num golaço do Weston McKennie, abrir o placar. O Perisic até empatou, mas a Juventus conseguiu novamente se colocar à frente e ter essa vantagem para tentar decidir na Holanda. O PSV também tem uma plena capacidade de conseguir reverter esse resultado. Sem dúvida nenhuma, é o jogo que mais existe a chance de quem está na vantagem perdê-la completamente, principalmente pela boa demonstração que o PSV fez no segundo tempo, em que foi bem mais dominante que a Juventus. O time de Eindhoven foi melhor e, sinceramente, se fosse 1-1 o jogo, eu acho que estaria bem entregue. Para a volta, vamos conferir o quão essa Juventus do Thiago Motta é capaz de segurar essa vantagem e o poder da equipe do Peter Bosz de conseguir arrancar um placar em Eindhoven. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, deixe seu like, comenta aqui o que você achou dessa rodada de Champions League e amanhã tem mais. Tchau, tchau!